Olá, eu sou Maria Vitória. E eu sou a Jordana Mosquen. E este é o Gaúchas em Prosa, um espaço pensado e destinado a contar histórias, ouvir trajetórias, compartilhar visões de mundo que ajudam a gente a aprimorar e a compreender o mundo por outras perspectivas. Estamos aqui hoje com uma figura, um escritor muito reconhecido, Márcio Pinheiro, que também é jornalista, pesquisador e referência na memória social do Rio Grande do Sul. Com décadas de atuação em redações, colunas, projetos editoriais e investigações históricas, o Márcio construiu um trabalho reconhecido pela profundidade, pela precisão e pela capacidade de conectar passado e presente através da narrativa. Márcio, um prazer te termos aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite de vocês. A gente que agradece, Márcio, por estar sempre disposto a compartilhar a tua experiência, por contribuir com o teu conhecimento e nos ajudar a desenvolver pessoal e profissionalmente. E para começar, então, Márcio, você pode resumir para a gente em poucas palavras quem é o Márcio Pinheiro e o que te move nesse mundo do jornalismo e da literatura? Eu sou um jornalista com quase 40 anos de atividade profissional, formado aqui em Porto Alegre pela PUC, e o que acho que marca o meu interesse pelo jornalismo é a curiosidade. Eu tenho muita curiosidade de saber das coisas que estão ao meu redor na vida política, econômica, social e principalmente cultural. O que te levou a escolher esse caminho ligado à memória, aos arquivos e às narrativas, tanto políticas quanto sociais quanto históricas, principalmente aqui da capital gaúcha? Foi justamente essa curiosidade, essa vontade de... Só curiosidade? A curiosidade é o que move principalmente, né? Porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Tu te interessa sobre determinado personagem, tu vai querer saber o contexto que aquele personagem vivia. Tu sabendo esse contexto, tu vai querer ampliar sabendo a situação da cidade, do estado, do país e do mundo. E aí, então, uma coisa vai levando a outra. Eu acho que o início, de fato, é a curiosidade. E a vontade de querer compreender e de querer conversar e narrar e tudo isso aí que acontece ao nosso redor. E essa curiosidade, ela pode também vir de uma história que a tua família, ela é de bastante tempo, tu tem um carinho, por isso essa curiosidade, ou surgiu apenas por vir? Eu acho que as duas coisas. Acho que a formação familiar acaba influenciando, né? Eu sou de uma casa onde tinha livros, onde tinha jornais, onde tinha revistas, então eu sempre tive acesso a isso. E que, óbvio, deve ter uma parcela pessoal muito forte, né? Além de ter toda essa liberdade para pesquisar, para ler, para descobrir, tem que ter também o interesse pessoal de querer ir atrás, de querer buscar cada vez mais. De ser curioso, né? Exatamente. Quais desses episódios ou cobertura que mais te marcou, assim, que mais... Eu sou de uma área do jornalismo, que é o chamado jornalismo cultural, que não se destaca por grandes coberturas, por grandes denúncias, como o jornalismo político ou econômico. Então, acho que a minha trajetória não tem assim, um pico, um grande momento de uma cobertura importantíssima, mas sim mais um acompanhamento da indústria cultural, do que estão fazendo e do que está acontecendo no nosso estado e no país. Queria te perguntar por uma frase que eu também quero relacionada ao que a gente está conversando, que tu falou em uma das várias entrevistas que tu já fez, das conversas e palestras, eu não sei se tu lembra dela. A frase não é tua, mas tu utilizou ela e eu achei ela super interessante, queria te perguntar, para tu desenvolver um pouquinho mais sobre ela. Tu disse que a memória é uma forma de resistência. Por isso que eu trago a questão da memória, do carinho cultural, enfim. De onde que nasceu essa visão em ti? Tu não consegue pensar o presente ou projetar o futuro sem olhar para o passado. Então, acho que a memória ela é resistência nesse sentido. Ela te ajuda a compreender e, de certa forma, a prever o que pode vir por aí. Então, quem despreza a memória, quem despreza a história, está desprezando tudo. Está desprezando tudo, porque aí tu não tem como avançar sem conhecer o que já foi. Porque muitas vezes as histórias se repetem, se voltam a acontecer
às vezes de maneira diferente, claro, mas que na essência é muito parecido. Então eu acho fundamental tu ter memória e tu ter a capacidade de compreender a história. E até para tu, quando se fala do pessoal, né, da história, até para tu entender de onde tu veio, as coisas que tu passou, para te sentir orgulho, né, do teu passado, da tua história. Tu tem que ter o conhecimento, tem que ter a sensibilidade para compreender isso aí, e óbvio que isso aí vai acabar te ajudando a viver melhor o presente e a pensar melhor o futuro. Tu acha que o jornalismo brasileiro, ele dialoga ou não com a própria história? Esses são ciclos. Acho que na média sim. Né? Acho que o jornalismo brasileiro reflete bem o momento do país e às vezes falha um pouco na avaliação passada. Mas acho que na média é uma média boa, acho que tem uma compreensão interessante do que já aconteceu e de como isso aí pode se repetir ou não. Tu acredita que a gente está perdendo um pouco, os jornalistas, a posição de quinto papel social, no caso, né? Ou quarto papel? Era quarto papel, perdão. De fazer informação, de contar para o mundo, para as redes sociais, eu digo, e para outras pessoas. Acho que nós estamos num momento de transição. Né? O jornalismo está mudando muito, as novas tecnologias, os novos sistemas, isso aí está numa fase de transição e acho que a gente ainda não tem a compreensão do que está ocorrendo nas nossas vidas. Tá? Isso aí é um processo que talvez tu vai entender mais adiante. Mas acho que ainda o jornalismo cumpre um papel fundamental, é necessário, é cada vez mais vital para a compreensão da história de um país. Então, tem que compreender que ele está num momento de transição, num momento de mudança. E bom, Márcio, nos diz, o que ainda não foi contado sobre o Rio Grande do Sul? Poxa! Milhões de histórias, estão um monte de histórias aí, umas estão no ar aí. Qual que tu acha que tu gostaria de contar? Tipo assim, a primeira que te vem na cabeça. Sim, flash, boom. Do Rio Grande do Sul, do Brasil. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tem várias histórias assim, dá para falar da Revolução de 30, dá para falar da legalidade, dá para falar de personagens como Getúlio, Brizola, Jango. Então, acho que nesse sentido tem muita história. E também na vida cultural, né? O Rio Grande do Sul tem um papel muito importante na literatura, na música, com personagens interessantíssimos como Érico Veríssimo, como Luiz Fernando Veríssimo, como Sérgio Faraco, como Mário Quintana. Então, acho que vários temas estão aí para serem explorados. E pouco valorizado, né? Isso que é pelo menos, que eu acho uma pena, assim. No Brasil afora, eu digo, aqui a gente conhece os nossos escritores, enfim. Não todos, mas a grande maioria. Mas no Brasil afora... É sempre um processo isso aí, né? Não dá para que seja decretado, vamos saber mais sobre os nossos autores, sobre os nossos líderes, Não, é um processo que vai ter que se acomodar e que vai ter que evoluir aos poucos. E principalmente iniciar nas escolas, né, nas famílias, para as crianças já verem com esse desejo. Aquilo que nós falamos no início, é a curiosidade, né? É a capacidade da pessoa ter curiosidade de querer saber mais e contar mais sobre isso. Como você avalia o papel do jornalista como guardião de fatos em tempos de desinformação? A gente, cercado por fake news, como ficamos cada vez mais, é fundamental que o jornalista saiba diferenciar, né? Tanto o jornalista como profissional, quanto o leitor. É fundamental também a participação do leitor na disseminação, em evitar a disseminação da fake news e em compreender onde buscar a informação mais confiável, mais verdadeira, mais consistente. Me alcança, por favor, o pasquim. Obrigada. Márcio, minha pergunta agora ia ser genérica, mas eu vou focá-la aqui, tá? Tá. Um dos livros do Márcio Pinheiro, Rato de Redação, Siga a História do Pasquim. Márcio, como que é o processo de escrita do livro teu? Agora vamos falar desse específico. Como foi o processo? Começou pela inquietação, curiosidade, tu já falou. Mas, enfim,
Tu começou a ver as fontes primárias primeiro? Qual que foi o processo para escrever este manuscrito? O Pasquim, que é um jornal surgido em 69, portanto, quase que regula de idade comigo, e que eu, obviamente, não li na época, eu fui descobrir já anos depois, sempre foi um interesse muito grande, uma certa obsessão. Eu gostava do tema, eu gostava dos personagens, eu gostava do estilo que o jornal representava e principalmente eu gostava das revoluções que o jornal permitiu. O jornal mudou a forma de fazer e de ler jornalismo no Brasil. Então eu sempre tive interesse pelo tema. A partir do meu interesse e principalmente da percepção de que não havia nada escrito sobre, ou muito pouco escrito sobre o Pasquim, eu fui pesquisar. Fui atrás, principalmente do material do próprio jornal e de pessoas que viveram essa época para tentar reconstruir. Eu delimitei a pesquisa, ela vai do início do jornal, em 69, até o final, 92. E aí, em cima desse período, eu fui pesquisando e montando o que eu achava que podia ser um livro. E quanto tempo? Isso aí. Quanto tempo? Um ano e pouco. Boa. E quantas pessoas você entrevistou para criar? Até, nesse sentido, eu entrevistei pouco. Por duas razões. Primeiro, eu queria focar no jornal. Para mim, o personagem era o jornal. Mais do que os jornalistas que fizeram o jornal era o mais importante. Então, já que eu tinha esse interesse, eu fui atrás da coleção. Né? E ali contava tudo. Então, ali tu compreendia todas as fases pelas quais o jornal passou, tudo que foi vivido, compreendido, pesquisado. Então, estava ali. A segunda intenção foi como eles deram muitas entrevistas, Tasso de Castro, Ziraldo, Jaguar, Milor, bastava pegar esse material. Eu não sentia necessidade de novas entrevistas, até porque muitos dos personagens, quando eu comecei a pesquisar, já haviam morrido. Né? Então, eu deixei um pouco de lado as entrevistas e me concentrei na pesquisa, no material que estava dentro do próprio jornal. E tem algum personagem histórico que te fascina, assim, particularmente? Por quê? Vários, acho que ainda no sentido de biografias, acho que tem muitos personagens. Chico Anísio é um personagem fantástico, que daria uma bela biografia. Lampião, em Cangaço, a história daquela política nordestina, daquela época dos anos 20, anos 30. Então, são vários os personagens que dariam ótimas e novas biografias. Certo. E como que é o teu método de pesquisa, assim, para começar isso, né? Vamos pegar o exemplo do Pasquim, foi muito em cima do jornal. Né? Eu já conhecia o jornal de papel, eu já tinha comprado ao longo da vida várias coleções e depois, com a ajuda da Biblioteca Nacional, que tem um acervo de jornais antigos fora de série, que eu recomendo, devia ser tema de casa para todo jornalista entrar no site da Biblioteca Nacional e descobrir mais sobre jornais. A partir dali eu fui pesquisando e mergulhando, e aí, aquilo que eu falei, uma coisa puxa a outra. Curiosidade. Porque está tudo interligado, tu lê sobre um determinado personagem, opa, isso aqui pode render, e aí tu vai um pouquinho mais adiante e descobre mais e mais e mais. Márcio, agora eu vou te ler essa pergunta, que eu escrevi ela um pouquinho comprida, eu quero fazer ela bem direitinho, tá? Tá. Como tu enxerga o cenário social da nossa realidade atual? O que tu achas que poderia ser melhorado e o que não? Como tu acredita que as pessoas, como um todo, podem colaborar para criar uma sociedade mais consciente em todos os sentidos? Não sei. Pronto. Desenvolva. A pergunta é tão complexa que ou eu respondo assim ou vamos ficar 4 dias debatendo aqui. Então tá bom, mas para tu te tornar uma pessoa mais consciente, assim, de tudo, assim. Se formar, ter mais sensibilidade para o que está ao redor, compreender os movimentos do Brasil e do mundo,
É basicamente isso, e ter bom senso. Eu acho que é um artigo em falta. Muito, né? Da nossa geração aqui. Acho que tem que ter bom senso, tem que ter desconfiança, né? Desconfie de tudo. Né? Não seja tão cético assim, né? Não precisa desconfiar, ser paranoico. Sim. Mas procure pesquisar, perguntar, ter dúvidas. Dúvidas sempre é bom. E considerando essa revolução que a gente está passando agora no mundo, principalmente nós como jornalistas, né, considerando a inteligência artificial, a IA, quais são os pontos positivos que tu acredita que ela pode agregar para os jornalistas, escritores? Bom, é um caminho sem volta. Sim. Então não adianta ser contra, porque senão tu vai ser ultrapassado, vai ser atropelado pelos acontecimentos. Então a inteligência artificial, tu tem que usar ela da melhor maneira possível. Tem que compreender, também é um processo de transição, é um processo que as pessoas ainda estão tateando, estão descobrindo aos poucos, né? Mas acho que é fundamental compreender e, mais fundamental ainda, utilizar da melhor forma possível. E usar ao nosso favor e com criatividade, né? Que nem no livro do Paulo Santana, tu escreve ali uma carta como se fosse ele falando, né? A gente viu, a gente achou o máximo. Quando a gente leu, a gente realmente pareceu, a gente pensou, mas o rapaz não tinha falecido? Será que ele deixou escrito? A ideia surgiu justamente da necessidade. Quando nós estávamos produzindo o livro, eu e o Fernando Ernesto Correia, que é acionista da RBS e foi o patrocinador, foi o grande incentivador desse livro, a gente encontrou um problema pela frente, que era quem convidar para prefaciar um livro do Paulo Santana. Paulo Santana era um personagem tão gigantesco, tão enorme, que envolvia tantos assuntos, que era impossível encontrar alguém que tivesse essa visão de Santana exatamente tão ampla, tão global. Aí um dia me ocorreu essa ideia. Então, vou pedir à inteligência artificial que escreva como o Paulo Santana. Como é que o Paulo... isso era um anseio do Paulo Santana. Ele falava muito que ele queria saber como é que ele ia ser lembrado depois de morto. Então aí eu joguei essas coisas na minha pesquisa, né? Joguei 1/3 do livro praticamente, joguei muitas colunas que ele havia escrito e fiz esse pedido, como é que o Santana faria um prefácio de um livro biográfico sobre ele. E acho que ficou legal, porque ele fala muito do livro, ele fala do autor, no caso eu, e fala, obviamente, muito dele próprio. Então, isso não podia ser mais Paulo Santana do que isso. Sim. E ficou tu usando de forma criativa, né? Pensando fora da caixa, usando ao teu favor para criar algo diferente que a gente nunca tinha visto, né? Tu tem que arriscar nessas coisas, tu tem que ir buscando caminhos e às vezes aparece uma inspiração dessa que a gente, pode ser o caminho. Você acha que a IA ela pode criar categorias de escritores que coescrevem com máquinas? Por exemplo, tem uma categoria de escritores que utilizam a inteligência artificial para escrever, outros já não. Essa questão acho que vai começar a surgir cada vez mais a partir de agora, em concursos, em formações de cursos de literatura, de escrita, chamada escrita criativa. Acho que cada vez mais vai ter que ficar claro até que ponto a inteligência artificial está influenciando e até que ponto existe ainda a inteligência natural. A escrita ela é muito mais tu se conectar com a sensibilidade de uma pessoa humana, né? Tu ler, se sentindo confortável, te encontrar naquilo, e às vezes a inteligência artificial vai deixar algo, como já diz, né? Artificial, não é algo que tu se conecta de verdade. Bom, Márcia, voltando ao mundo dos livros físicos, tá? Saindo da IA. Voltando aos livros físicos, quais foram as tuas maiores influências literárias, intelectuais, enfim, escritores? Eu sempre privilegiei a literatura de não ficção. Né? Biografias, relatos históricos, livros ligados a grandes reportagens, a grandes relatos que não sejam ficcionais. Aí tem nomes que sempre se destacam, né? Gosto muito do Fernando Moraes, autor de Chateau e de A Ilha e da biografia de Olga Benário. Gosto muito de Rui Castro, de Aguinaldo Silva, que é muito lembrado como autor de novelas, mas que é um repórter
um redator de histórias não ficcionais, fora de série. Então, sempre tem esses nomes que ajudam a evoluir e a compreender melhor o papel da escrita. Tu chegou a ler A Trincheira Tropical, do Rui Castro? Claro. Maravilhosa, né? Muito bom. Recomendo, inclusive, para os... O Rui Castro, ele sabe encaixar muito bem isso aí e ele faz quase que num processo, né? Ele fez muito bem a história da bossa nova, depois fez a do samba canção e agora ele pegou um trecho, né? Um nicho, digamos assim, de algo que era pouco explorado, que era porque muito se fala no Brasil na Segunda Guerra. E ele fez o caminho inverso, a Segunda Guerra no Brasil, né? De como um evento de dimensão planetária interferiu no cotidiano da vida brasileira. Recomendo também o livro. E Márcio, o que te inspira fora dos livros? A música é a grande paixão não correspondida da minha vida. Tu toca algum instrumento? Não, justamente isso. Nunca tive talento nenhum para tocar nada, mas não vivo sem a música. Estou constantemente ouvindo no carro, em casa, ainda não me desfiz de nenhum dos meios físicos, né? Eu ainda sou do tempo que se comprava LP, depois passei a comprar CD, estão todos lá na minha casa ainda, e me rendi ao streaming, acho que é maravilhoso, acho que também é uma forma de pesquisa fora de série, de descobrir coisas que jamais tu descobriria em condições normais. Então a música é uma coisa constante na minha vida, uma inspiração constante. E qual o gênero que tu mais gosta? Música brasileira e jazz. Acabo sempre nessas duas, mas também gosto de ouvir muitas coisas antigas, como tangos, boleros, né? Então, sim, e uma música gaúcha raiz. Também acho Borghettino, acho que Renato Borghetti é um dos grandes músicos brasileiros. Faleceu agora, não faleceu? Não, Renato Borghetti está vivo. O pai dele, então? Pai. O Borghetão. O Borghetão. O Borghetão. Não mata o Borghettino. Perdão, Borghettino, com 60 e poucos anos. Jamais, altamente ativo aí. É que ele é o Borghetão, era o aumentativo. Gravando, fazendo show. Então, o Borghetti é um dos grandes músicos brasileiros e que deu uma outra dimensão para a música feita no Rio Grande do Sul. E tu gosta de chimarrão? Não te perguntei. Gosto. Quer um? Quero, sempre, claro. Que bom, vai parecer com Boa. Qual o conselho que tu gostarias de ter recebido no início da tua carreira? Que tu não recebeu e que talvez agora tu desse para os novos jornalistas, escritores, enfim. Não sei, não me ocorre nenhum assim. Tão bem resolvido assim tu é? Não é possível? Pelo contrário, eu sou tão mal resolvido que eu não sei qual o conselho que poderia ter me ajudado. Eu quero ser mal resolvida assim, então. Não é que eu errei naquela vez. Se fosse uma coisa pontual assim, aí estava resolvido. Se fosse, foi um momento ali em que eu devia ter ido por um caminho e fui por outro, e aí me perdi. Não, eu não sei. Hoje eu não sei se eu posso ter acertado errando e eu posso errar acertando. Sim. A gente nunca sabe o desdobrar da história. Caminhos de mão dupla, né? Exatamente. Então, eu não sei comigo onde poderia ter sido diferente, né? E também não sei dizer para alguém que, olha, faça isso, porque eu posso estar justamente dando um conselho errado, que pode ter servido para mim, mas não vai servir para ti. E tu tem algum projeto que tu tá trabalhando agora, algum novo livro? Tem muito a ver com o Pasquim. O Pasquim foi o jornal mais importante no sentido anárquico. Era um jornal radical, era um jornal que brincava muito, um jornal de cartunistas, um jornal de jornalistas anárquicos. Então, o Pasquim tinha essa afronta à ditadura de uma maneira diferente. Uma maneira mais padrão foi dada pelo jornal Opinião, que surgiu quase que na mesma época, em 72, e que teve uma grande figura como comandante, um jornalista, editor, empresário, político chamado Fernando Gasparian. Eu estou concluindo agora a biografia do Fernando Gasparian, contando todas essas facetas dele como empresário,
como editor, como intelectual e como político, e, obviamente, falando da opinião. Então, acho que uma história complementa a outra. O Pasquim seria uma visão mais porra louca do jornalismo contra a ditadura. E o Opinião seria uma visão mais política, mais centrada, mais um caminho mais direito, não é a expressão correta, um caminho mais natural de enfrentamento político. E quando está previsto esse novo lançamento? Primeiro semestre do ano que vem. Eu estou entregando agora, nesses últimos dias de novembro, início de dezembro, para a editora. Vai passar por um processo de edição, de escolha de material gráfico, de projeto gráfico, e deve ficar pronto abril, por aí, do ano que vem. Estaremos esperando. Ô Márcio, como é que tu enxerga o futuro do jornalismo, principalmente do jornalismo literário? Acho que o jornalismo literário tem um caminho imenso pela frente. O jornalismo literário, o novo jornalismo, como foi batizado há 50, 60 anos, que é o jornalismo de contar grandes histórias, grandes e pequenas histórias. Porque a história não precisa ser necessariamente de personagens grandiosos. Não, a história está ali na esquina, tá nos pequenos detalhes, tá nas filigranas que tu pode tirar de uma história maior para contar aquilo ali. Então a capacidade, hoje se fala muito em busca de informação. Acho que não tem mais que só se centrar na busca de informação, tem que ser a busca do contexto, tem que compreender o todo. E acho que a boa história nunca vai perder espaço, né? Uma história com personagens interessantes e bem contada vai sempre ter futuro. Nós queremos perguntar para ti que livro que tu indica para os telespectadores e para nós. Algum que marcou a tua vida. Como eu falei, gosto muito dos livros. Mas é algum específico, um título? Específico? Eu quero um título, não vem com generalização. Chateau do Fernando Moraes. Chateau do Fernando Moraes. Pra gente finalizar, a gente separou uma frase do Paulo Santana. Cadê? Uma definição que diz aqui no livro, que é a realidade. Eu já disse que não tem nenhuma importância a realidade. O que importa é a leitura que cada pessoa faz da realidade. Concordo com ele. De onde que tu tirou essas tantas falas frases dele? sinceras, assim. O Santana, nesse sentido, foi como é que eu vou dizer? Ele já preparou a sua própria biografia, porque nas suas crônicas ele se escancarava, ele se mostrava, ele botava para fora tudo que ele sentia. Coisa difícil de fazer hoje em dia, então, né? pesquisando as crônicas, né, como eu pude pesquisar, eu tive acesso ao acervo da Zero Hora, onde estão todas as colunas dele, ali tu entende o Paulo Santana. Então, o grande desafio era tu afunilar isso aí, tu resumir. Porque o material era vasto, ele se escancarava, ele se mostrava, então tu vendo aquilo ali, tu conseguia pegar o todo e aí ir pegando as questões específicas, que foi mais ou menos como eu dividi o livro. Assim, Santana era um personagem tão grande que eu precisei colocar ele em partes, né? O Santana músico, o Santana político, o Santana homem da noite, o Santana família, homem de Porto Alegre, o Santana pai, o Santana filho, o Santana com os amigos, com os médicos. Então o desafio foi, primeiro, cortar essas partes aí, mostrar cada pedaço e depois criar uma unidade que desse um todo interessante. Perfeito. Foi? Ótimo. Foi. Muito obrigado. A você. Só pra gente gravar aqui o final, então. Márcio, então, muito obrigada por essa conversa tão generosa, profunda, né, necessária e pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo, né, para cada vez mais a gente ter conhecimento e experiências, né, trocas necessárias por compartilhar a tua visão de mundo, de tudo com a gente. E é isso. Muito obrigado. Fechou? Sim. Fechou. Mas a gente grava aqui no final.